Aí vamos falar agora de dano moral. Agora sim a gente vai falar de um assunto que todo mundo estava esperando. Dano extrapatrimonial. Tá bom, gente? É a ofensa de interesses não patrimoniais provocado pelo fato lesivo. Atinge bens não patrimoniais. Exemplo, ofensa à paz, à tranquilidade de espírito, à liberdade individual, à integridade física, à honra, ao nome, à privacidade, à imagem, etc. Então, importante, podemos ter uma lesão a um bem jurídico patrimonial que leva um dano patrimonial. Exemplo, roubo de um anel de um noivado. Então, isso aí pode entrar também com isso, tá? Com a questão do extrapatrimonial. Segundo o desembargador Sérgio Cavalieri, lá no seu livro Programa de Responsabilidade Civil, né, da editora Malheiros, tá? Só para deixar aqui esse dado biográfico para vocês, só deve ser reputado dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Então, gente, mero de sabor, aborrecimento. O cara diz assim, não, isso me causou aborrecimento, a antena soou, eu fiquei aborrecido, eu quero ser indenizado. Mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, ou seja, não se enquadra como dano moral. Simples aborrecimento não se enquadra como dano moral. Tá bom, gente? Então, é importante. Portanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, seja no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Gente, essa questão de aborrecimento, mágoa, irritação, isso não se enquadra como dano moral. O que é que se enquadra como dano moral? Dor, vexame, sofrimento ou humilhação. Decora isso aí, gente. Dor, vexame, sofrimento ou humilhação. Dor, vexame, sofrimento ou humilhação. Tudo que está fora disso não se enquadra como dano moral. Tá bom? Se assim não se entender, a gente vai acabar banalizando o que seria dano moral. Vocês estão entendendo? Ou seja, isso é o que a gente está passando no dia a dia. São muitas e muitas ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Então, se você está aborrecido, não se enquadra como dano moral. Isso não vai se enquadrar como dano moral. Porém, a quantidade de ações por conta de aborrecimento são gigantes. Tá bom? Então, entenda que dano moral é só aquilo que é causado por, repito, dor, vexame, sofrimento ou humilhação. Então, esse ponto de dano moral, eu acho que é um ponto-chave que a gente tem que ter para os nossos agentes patrimoniais, entrando na parte de segurança, ou mesmo quando essa área de segurança está dentro da área de prevenção de perdas, tá bom? Então, falando um pouquinho disso aí, eu vou mostrar para vocês aqui algumas jurisprudências antes da gente finalizar o curso, tá? Uma jurisprudência aqui favorável. Como vocês podem ver aí, a ação de indenização por danos morais foi por conta do acionamento de alarme antifurto em estabelecimento comercial. Então, como vocês podem ver, ausência de demonstração de abuso na conduta do funcionário da loja, dano moral não caracterizado, simples aborrecimento. Foi o que eu falei para vocês? Aborrecimento não entra como dano moral. Simples aborrecimento, prova testemunhal que nem sequer presenciou o fato. Então, ele levou uma testemunha que não estava no local, ainda para completar. Então, infelizmente, ele perdeu, né? Aliás, felizmente para a empresa, né? Perdeu essa ação. Por que ele perdeu, gente? Porque o fato da antena ter soado não quer dizer que isso é dano moral. Isso não é abuso nenhum, entendeu? Aborrecimento não se enquadra como dano moral. Ele ficou aborrecido porque a antena soou. Isso não é dano moral, tá?
Agora, desfavoráveis, jurisprudência desfavoráveis. Seria aqui essa que, no caso, foi uma abordagem do cliente no interior da loja. Suspeita de furto não confirmada, abordagem e revista policial na saída do estabelecimento. Procedimento humilhante que colore a figura do dano moral. Gente, foi o que eu falei para vocês? Dor, vexame, sofrimento e humilhação. Então, humilhante. O que foi humilhante? Ser abordada na frente da loja sem ter furto nenhum, sem ter nada na bolsa. Ela não queria abrir a bolsa, provavelmente veio a autoridade policial, não identificou nada dentro da sua bolsa. O que aconteceu aí foi que a abordagem foi mal realizada, não se tinha certeza, por isso que a gente fala que tem que ter certeza na hora da abordagem. E o que foi que aconteceu? Esse tipo de ação. Se a conduta do preposto do supermercado, suspeitando de furto por parte do cliente, ultrapassa a barreira da observação, dando aso a que fosse o consumidor revistado pela polícia após sua saída do supermercado, onde efetivamente adquiriu bens, ou seja, esse cliente comprou na loja, e nada tendo sido constatado em relação à prática de furto. Ou seja, se chamou a autoridade policial, se revistou a cliente na frente da loja e, para completar, não tinha nada dentro da bolsa. Então, nem tinha um local reservado para fazer isso. Por isso que eu falo, tem que ter um local reservado, é o mais adequado. E ainda por cima não tinha certeza, não tinha precisão, faltou aí, no caso, qualificação e, acima de tudo, um processo bem definido. Tá? Outra jurisprudência desfavorável. Abordagem de funcionário do próprio supermercado sob suspeita de furto. Alarme sonoro acionado. Furto não comprovado. Constrangimento e humilhação. Aí você vai ver. A abordagem do funcionário, né, suspeita de furto, teve o alarme sonoro. Então, seguinte, prática, ato ilícito e responde pelos danos causados. O comerciante que, suspeitando de furto por parte de seu próprio funcionário, por ter soado o alarme antifurto da loja, sujeitou a constrangimento e humilhação pública, bem como a revista pessoal, sem nada encontrar. Então, por isso que a gente fala, gente, é bom ter um local reservado para fazer esse tipo de ação. Ok? E aí, no caso, foi um funcionário da própria empresa, ou seja, um furto interno, que foi identificado. Tá ok? Então, é importante que vocês entendam essa questão do dano moral. Eu acho que um dos pontos mais importantes aqui é você conhecer bem e saber o que é que se caracteriza, gente, como dano moral. Você tem que saber disso. O que é o dano moral, que se caracteriza, como se caracteriza e, acima de tudo, ter um processo bem definido para que todos os meus colaboradores saibam o que é isso. Quando eu falo todos os colaboradores, eu estou falando de toda a empresa. Eu não estou falando apenas dos fiscais, dos agentes, né, de patrimônio, de segurança ou de prevenção de perdas. Estou falando de todo mundo. Todos devem saber o que se enquadra como dano moral. É dor, é vexame, é humilhação e... Qual foi o outro que eu falei? Sofrimento. Tá? Dor, vexame, sofrimento e humilhação. Gente, se não se enquadrar em um desses aí, não vai ter problema de dano moral. Tá ok?